Olá, seja bem-vindo ao curso de atendimento ao paciente crítico. Alimentação e eliminação de paciente grave. A obrigação mais importante da enfermagem, depois de cuidar da ventilação do ambiente do enfermo, é tratar de observar o efeito causado por sua alimentação. São incalculáveis o benefício que advém dessa minuciosa e precisa observação e o auxílio que traz. A terapia nutricional é compreendida por ações que visem a recuperação e manutenção nutricional do indivíduo por meio de uma nutrição integral, parenteral ou via oral. A nutrição integral é o método de escolha para oferecer suporte nutricional a pacientes que têm trato gastrointestinal funcionante, mas não conseguem manter ingestão oral adequada. Pode ser administrada por sonda ou por via oral. Ações de enfermagem em nutrição integral. O paciente e a família devem ser orientados quanto à terapia, seus riscos e benefícios. A equipe de enfermagem desenvolve um papel importante, fornecendo suporte emocional direcionado a minimizar receios e apreensões, bem como favorecer a participação do paciente e da família. Conforme via utilizada, são necessários cuidados específicos, tanto locais como gerais. Com uma manutenção adequada, as sondas para nutrição integral têm uma durabilidade de aproximadamente 30 a 60 dias e 6 meses. Em caso de retirada acidental da SNE, esta poderá ser repassada, no mesmo paciente, depois de lavada com água e sabão. Utilizar uma seringa para lavagem interna. Verificar a integridade da sonda. Caso apresente sinais como rigidez, rachaduras, furos ou secreções aderidas, deverão ser desprezadas. Para fixação da sonda, utilizar fita adesiva hipoalergênica. Desengordurar a região da face para melhorar a aderência. Essa fixação deve ser trocada quando necessário, modificando a sua posição em caso de irritação ou lesão cutânea. Em caso de sonda orointeral, evitar que o paciente morda a SNE, colocando uma cânula de Guidel, se necessário. É importante lembrar-se de realizar a higiene das narinas com cotonetes embebidos de água, soro fisiológico ou loção de ácidos graxos essenciais. Além de lavar a SN e hidratar o paciente, utilizar água filtrada, encaminhada pelo setor de nutrição em frascos individuais identificados. Atenção ao receber a AN e verificar o aspecto da AN, detectando alterações como a presença de elementos estranhos, a integridade do frasco, o rótulo, nome do paciente, leito, data de manipulação, volume em fórmula, horário, confirmando esses dados na prescrição médica e no mapa de fracionamento. O processo de excreção é tão importante quanto o processo de ingestão, pois para uma boa saúde o nosso corpo tem que estar em pleno equilíbrio, com relação à ingestão e eliminação dos líquidos. Assim o nosso corpo possui os seguintes mecanismos de excreção. Rins. O volume urinário diário usual no adulto é de 1 a 2. Pele. A perspiração sensível refere-se à perda visível de água e eletrolíticos através da pele. A perda hídrica continua por evaporação e de 600 ml ao dia. Pulmões. Normalmente eliminam o vapor d'água em uma taxa de aproximadamente 400 ml a cada dia. Trato gastrointestinal. A perda usual através do trato gastrointestinal é de 100 a 200 ml diário. Balanço hídrico. O balanço hídrico é o registro diário de líquidos infundidos e eliminados de um paciente. Este registro é realizado em papel padronizado que possui espaço também para sinais vitais, PVC e dentre outros. Seu principal objetivo é realizar rígido controle sobre infusões e eliminações para avaliação da evolução clínica do paciente. Por isto, a importância de um bom registro. Através do registro do balanço hídrico, podemos observar juntamente com exames laboratoriais, o início de algumas patologias. Para facilitar a apuração nas 24 horas dos líquidos introduzidos como também dos eliminados, existe um formulário que é anexado ao prontuário do paciente chamado de folha de balanço hídrico. Em casos de SNE deve ser anotado o volume administrado, incluindo, em caso de ser desprezado parte desse volume o valor entre parênteses. Exemplo. 250 ml, estavam prescritos 200 ml, foi infundido 150 ml
Desprezados 50 ml. Todo paciente em BH deverá ser pesado em jejum e ou ter o seu peso corporal estimado pela nutrição. Paciente em diálise deve se registrar peso diariamente, antes e após diálise. Taxa de registro do peso deverá estar presente em maior ou igual a 50% do total da internação. Em unidades de internação, deverá ser controlado em dias alternados em UTI, semi-UTI, semi-intensivo e intensivo, unidade cardiológica diariamente. Anotar no campo IV todas as infusões em bolsa de soro. Medicações IV. Anotar a administração de dieta enteral separadamente no campo específico. Quanto à diurese, deve desprezar o volume urinário de acordo com o intervalo estabelecido pela rotina em Europen, cateter vesical de demora. Registrar volume das perdas, caso esteja usando fraldas, pesá-las descontando seu peso. Desequilíbrio hidroeletrolítico. O equilíbrio hidroeletrolítico é um processo dinâmico, indispensável para a vida. Os distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico ocorrem nas pessoas saudáveis e acometidas por processos patológicos. DVL. Déficit de volume de líquidos. Acontece quando a perda de volume de líquido extracelular excede a ingestão de líquido. No DVL ocorre perda de água e eletrolíticos na mesma proporção e a relação entre eletrolíticos séricos e água fica inalterada. O DVL pode ocorrer isoladamente ou associado a outros desequilíbrios. O DVL resulta da perda dos líquidos corporais e ocorre com maior rapidez quando associado à diminuição da ingestão de líquidos. As causas do DVL incluem as perdas de líquido decorrente do vômito, diarreia, aspiração de sudorese e ingestão diminuída. Manifestação clínica: perda aguda do peso, turgor da pele, oligúria, urina concentrada, hipotensão, frequência cardíaca rápida e fraca, PVC diminuída, pele fria e pegajosa, sede, anorexia, indisposição, fraqueza muscular, cãibras. 60. IVL, excesso de volume de líquido. O excesso de volume de líquido refere-se a uma expansão isotônica do líquido extracelular gerada pela retenção anormal de água e sódio. Ele é secundário a um aumento no conteúdo corporal total de sódio, que leva ao aumento na água corporal total. O IVL pode estar relacionado à simples sobrecarga de líquido ou à função diminuída dos mecanismos homeostáticos. Os fatores envolvidos no IVL podem incluir a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal e cirrose hepática ou a ingestão excessiva de sódio. Manifestações clínicas: edemas, taquicardia, débito urinário aumentado, falta de ar, sibilância, estertores, pulso e PVC aumentada. Hiponatremia refere-se a um nível sérico de sódio que está abaixo do normal. O sódio pode ser perdido por vômito, diarreia, fístula ou sudorese, ou pode estar associado ao uso de diuréticos, principalmente de combinação com a dieta hipossódica. Hipernatremia é entendido como nível de sódio maior que o normal. A hipernatremia pode ocorrer pela privação de líquidos em indivíduos inconscientes. A administração de alimentação interais hipertônicas sem suplementos da água leva à hipernatremia, bem como a diarreia aquosa, diabetes insípido. Hipocalemia é a concentração sérica de potássio abaixo do normal. A perda GI de potássio é a causa mais comum. O vômito e a aspiração gástrica levam à excreção aumentada de urina, pode levar à depleção de potássio. A alcalose, diuréticos, corticosteroides, a penicilina sódica e a insulina levam à hipocalemia. Hipercalemia é a concentração de potássio acima dos valores de normalidade. Geralmente a hipercalemia deve-se com frequência a causas iatrogênicas. A principal etiologia da hipercalemia é a excreção renal do potássio diminuído. Alguns medicamentos podem levar à hipercalemia, como o cloreto de potássio, heparina, inibidores da ICEA, diuréticos poupadores de potássio. Hipocalcemia refere-se à concentração sérica de cálcio menor que o normal. Hipoparatireoidismo, pancreatites, insuficiência renal, carcinoma tireoidiano, alcalose, abuso de álcool e uso de algumas medicações. Hipercalcemia refere-se ao excesso de cálcio no plasma.
As causas mais comuns são as malignidades ou hipertireoidismos ou uso de medicamentos. Acidose e alcalose. O potencial de hidrogênio plasmático é o indicador da concentração de íon de hidrogênio em nosso sangue. Os mecanismos homeostáticos, ou seja, o que mantém equilíbrio no nosso corpo, mantém o pH de normalidade sanguínea entre 7,35 a 7,45. Quando esse padrão de normalidade é alterado, o indivíduo manifesta as seguintes alterações: acidose metabólica, distúrbio clínico caracterizado por pH baixo e baixa concentração plasmática de bicarbonato. Alcalose metabólica é o distúrbio clínico caracterizado por pH alto e a concentração plasmática de bicarbonato alta. Acidose respiratória. Acidose respiratória é um distúrbio clínico em que o pH é inferior e a PaCO é alta. Alcalose respiratória é uma condição clínica em que o pH é alta e a PaCO é menor. Oxigenoterapia e ventilação mecânica. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou hipóxia. Tem por objetivo reduzir o esforço ventilatório, nas situações como a atelectasia que prejudica a difusão, ou quando os volumes pulmonares estão diminuídos devido à hipoventilação alveolar. Este procedimento aumenta os níveis de oxigênio nos alvéolos, bem como nas situações de infarto do miocárdio ou em uma arritmia cardíaca. A administração de oxigênio é necessária para um paciente cujo miocárdio já está comprometido. O oxigênio é um gás transparente, incolor, insípido, inodoro, comburente, discretamente mais pesado do que o ar atmosférico. Frio, seco e vasoconstrictor. Diagrama 3. Tipos de sistemas da oxigenoterapia. Principais modalidades de suporte respiratório em neonatologia: suporte inalatório, o cânula de oxigênio nasal, o borracha de extensão, o capacete de oxigênio, OxyWord. Suporte por pressão positiva, o reanimador de silicone autoclave com reservatório, o PAP nasal, o ventilação mecânica. Cuidados de enfermagem. Explicar o procedimento ao paciente, manter vasoaspiração, proporcionar uma fonte de umidificação, verificar as concentrações de oxigênio, observar a resposta do paciente ao oxigênio, organizar os cuidados de enfermagem de modo que a interrupção da terapia seja mínima, verificar todo o equipamento a cada plantão, manter materiais combustíveis isoladas, encerrar gradualmente a oxigenoterapia, monitorizar continuamente o desmame da criança, avaliar sinais vitais e controlar parâmetros, instalar oxímetro de pulso, registrar condutas e comunicar intercorrências, promover suporte à família. A ventilação mecânica é compreendida como a manutenção da oxigenação e da ventilação dos pacientes de maneira artificial até que esses estejam capacitados a reassumi-las. A ventilação mecânica basicamente é feita através do uso de pressão positiva nas vias aéreas, ao contrário do que se utilizava no início do seu uso clínico, que era pressão negativa. Desta forma, pode-se dividir a ventilação a pressão positiva em 4 fases. Fases da ventilação mecânica. Mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. Fase expiratória. Mudança da inspiratória para a fase expiratória. Fase expiratória. Mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. Modos de ventilação mecânica. Os modos da ventilação determinarão o início da fase inspiratória. De maneira geral, existem 4 modos básicos de ventilação. Ventilação controlada. Neste modo de ventilação, não há participação do paciente, o aparelho determina todas as fases da ventilação. Este é o tipo de ventilação mais utilizado na anestesia. Ventilação assistida. Neste modo de ventilação, o aparelho determina o início da inspiração por um critério de pressão ou fluxo, mas o ciclo só é iniciado com o esforço do paciente. Nas 2 situações, o disparo é feito pelo esforço inspiratório do paciente, que aciona o aparelho de acordo com a sensibilidade pré-determinada.
Ventilação assistida, controlada. Um modo assistido, controlado permite um mecanismo duplo de disparo, fornecendo maior segurança para o paciente, pois o ciclo controlado entra sempre que o paciente não disparar o ciclo assistido. Ventilação mandatória intermitente. Neste tipo de ventilação, há uma combinação de ventilação controlada ou assistida intercalada com ventilações espontâneas do paciente dentro do próprio circuito do aparelho, através de válvulas de demanda. Ciclagem do ventilador. A ciclagem do ventilador determina a mudança da fase inspiratória para a expiratória. Ela pode ocorrer de acordo com tempo, volume, pressão ou fluxo. Ciclagem a tempo. A transição inspiração ou expiração ocorre de acordo com um tempo inspiratório predeterminado, não importando as características elástico-resistivas do sistema respiratório do paciente. Ciclagem a volume. Neste modo de ciclagem, o final da fase inspiratória é determinado pelo valor de volume corrente ajustado. Há um sensor no aparelho que detecta a passagem do volume determinado e desliga o fluxo inspiratório. Ciclagem a pressão. A fase inspiratória é determinada pela pressão alcançada nas vias aéreas. Ciclagem a fluxo. Neste tipo de ciclagem, o tempo inspiratório é interrompido quando o fluxo inspiratório cai abaixo de um valor pré-ajustado. Modos de ventilação mecânica. Os modos da ventilação determinarão o início da fase inspiratória. De maneira geral, existem 4 modos básicos de ventilação. Ventilação controlada. Neste modo de ventilação, não há participação do paciente, o aparelho determina todas as fases da ventilação. Este é o tipo de ventilação mais utilizado na anestesia. Umidificação e aquecimento do gás inalado. Observação do circuito do ventilador. Observação dos alarmes do ventilador. Nível de sedação do paciente e de bloqueio neuromuscular. Observação do sincronismo entre o paciente e a máquina. Orientação de exercícios. Preenchimento dos formulários de controle. Apoio emocional ao paciente. Controle de infecção. Diálise em pacientes críticos. A hemodiálise é uma das terapias renais substitutivas que tem como objetivo remover do organismo o excesso de líquidos e solutos indesejáveis. É um tratamento extracorpóreo, onde o sangue passa por um dialisador que contém 2 compartimentos, um por onde circula o sangue, e outro por onde circula a solução de diálise. Os grupos de risco para a realização da diálise são os portadores de doenças renais crônicas. Cuidados de enfermagem. O profissional deve explicar sobre a doença renal crônica e o processo dialítico, ter cuidados com o acesso vascular para a hemodiálise, manter o controle da ingesta hídrica e ganho de peso, realizar vacinação contra a hepatite B, se caso for necessário, realizar a higienização do acesso vascular definitivo, pesar o paciente, verificar a pressão arterial, verificar o nome completo do paciente no dialisador e certificar-se que o teste de resíduo do agente químico empregado na desinfecção do mesmo foi realizado e apresentou resultado negativo. Programar na máquina a prescrição da hemodiálise, tempo da sessão, dose da anticoagulação, fluxo sanguíneo, fluxo dialítico, peso seco, objetivo de ultrafiltração. Avaliar sinais da infecção ou de aneurisma na FAV. Em pacientes com uso de cateter, observar no ósteo se há presença de secreção ou hiperemia. Higienizar as mãos, colocar IP e instalar o paciente na hemodiálise. Controlar a pressão arterial, manter a anticoagulação do sistema e monitorar a seção dialítica para prevenir complicações. Os registros de enfermagem devem ocorrer em tempo real para prover evidências da realização da assistência logo após a medição de todos os controles da seção dialítica. Exemplo: peso pré-diálise, controle de pressão arterial a cada 1 hora ou de acordo com a rotina da clínica, peso pós-diálise, intercorrências dialíticas, administração de medicamentos, além de resultado do teste de resíduo do produto químico utilizado na desinfecção dos dialisadores e registro da medida do volume interno das fibras do dialisador Priming. Esses registros devem ser legíveis, identificáveis e recuperáveis.
manutenção preventiva e corretiva das máquinas de hemodiálise e dos demais equipamentos utilizados nos serviços de diálise deve obedecer à frequência e ao procedimento indicado pelos fabricantes dos mesmos. Esses equipamentos também devem ser calibrados para que sejam assegurados resultados válidos. Processo da morte e do morre. Somente pessoas capazes de amar fortemente podem sofrer grande pesar, mas essa mesma necessidade de amar serve para amenizar seu luto e curá-las. Paciente terminal é aquele que se encontra além da possibilidade de uma terapêutica curativa e que necessita de um tratamento paliativo visando alívio de inúmeros sintomas que o atormentam, sempre levando em consideração a melhoria da qualidade de vida de uma maneira global, isto é, não somente a parte biológica, mas também nas esferas espiritual, social e psicológica. Assim podemos entender que a morte é a cessação completa e definitiva das funções vitais. O processo da morte possui 5 períodos, eles não se sucedem de forma ordenada e excludente, podem misturar-se. Os 5 estágios da morte. Negação e isolamento. Afasta-se da rotina, isola-se, trava, tenta reter ou negar a mudança. Raiva, lamúrias, queixas, descontrole emocional. Negociação. A pessoa barganha a perda, a fim de conseguir amenizá-la ou revertê-lo. Depressão. O momento é de interiorização e superação, um profissional de apoio pode ser útil. Aceitação. Enfraquecida, mas pronta para aceitar a mudança. Tudo vai ficar bem, a pessoa reconhece sua mortalidade e a proximidade do fim. Atuação ética no cuidado ao paciente crítico. O que sustenta o confronto entre aspectos tecnocientíficos e abordagens éticas e legais são as problemáticas evidenciadas na nossa profissão. Perguntas a respeito do que é correto e bom para o paciente têm feito parte das atividades cotidianas da equipe de saúde. Assim, a enfermagem vem se ocupando com assistência que buscam estratégias não somente no aspecto tecnológico, mas em caráter interpessoal e em recursos humanos. Medicações no cuidado intensivo. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Assim, o profissional tem que assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes da imperícia, negligência e imprudência. Avaliando criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si para a clientela. São proibições para a equipe de enfermagem. Administrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que compõem e da existência de risco para o cliente. Executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente. São proibições para a equipe de enfermagem. Administrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que compõem e da existência de risco para o cliente. Executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente e os 9 certos da medicação. Paciente, droga, via, dose. Horário, documentação, ação da droga, forma, resposta. Toda UTI deve dispor de medicamentos essenciais para as suas necessidades, conservados em condições adequadas de segurança, organização, fácil acesso e controle de prazo de validade. Fazem parte das medicações os anticonvulsivantes, drogas inotrópicas positivas e vasoativas, analgésicos, opioides e não opioides, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Além de medicamentos com as indicações para reanimação cardíaca e arritmias, para anafilaxia, para controle de vias aéreas e para controle de psicose aguda. Caro aluno, chegamos ao fim dessa aula. Obrigado e até a próxima.